44, o mês de outubro é usado para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Terminou outubro, entrou novembro e é para conscientizar os homens sobre os cuidados com o câncer de próstata. A Nayara Santos está com a gente para nos falar dessa mensagem importante. É preciso lembrar, infelizmente ainda existe preconceito com relação aos tipos de exames que são feitos, mas não é por aí não, é preciso prevenir, Nayara. Exatamente, né, gente? Melhor prevenir do que remediar. E só para vocês terem uma noção, o Hospital Araújo Jorge fez uma estimativa que até o final de 2020, 2.300 homens, só aqui em Goiás, devem ser diagnosticados aí com câncer de próstata. Então vale reforçar aqui o alerta que o Bom Dia Goiás traz para você. É interessante realmente fazer todos os exames, não precisa ter preconceitos, os especialistas dizem que é um exame indolor, bem rápido. E a gente vai conversar agora com o doutor Marcel Cabral Cognetti, que é urologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge, vai esclarecer todas as dúvidas aqui pra gente. Muito bom dia, doutor Marcel. Bom dia pessoal. É interessante reforçar mesmo, trazer esse alerta. Ainda existe preconceito em relação aos exames preventivos? Sim, é muito comum o homem não ter a rotina como a mulher tem, desde a infância. A mulher, a partir do momento que ela menstruou, ela vai ao ginecologista regularmente, às vezes uma vez por ano. O homem não tem essa rotina e, pelo preconceito, ele vai deixando de lado esses tratamentos. Estatisticamente, o homem vive em torno de 8 anos a menos do que as mulheres e, em parte, dos culpados é esse preconceito do homem de se tratar. É um exame rápido, indolor. Sim. Para o diagnóstico de câncer, esse estadiamento anual, que é feito, rastreamento anual, é utilizado um exame de sangue simples e também indolor na coleta praticamente, e o exame do toque, que tem tanto preconceito relacionado a ele, mas é um exame de segundos, que não fere masculinidade de ninguém, e é um exame fundamental, porque 20% dos pacientes eles não têm alteração no exame do toque do exame de sangue e acaba que no exame do toque que vai ser importante para a gente diagnosticar esses pacientes. E é principalmente os casos de tumores mais agressivos, ainda que é nesses casos que não tem alteração de PSA. Agora, essa estimativa, né? 2.300 homens devem ser diagnosticados até o final de 2020 aqui em Goiás com câncer de próstata. Como que o senhor avalia? É um número realmente alto? É alarmante? Sim, se a gente for fazer uma comparação com o segundo tipo de câncer mais comum cometendo homens, que é o câncer de pulmão, a estatística espera em torno de 500 homens. Então é um número muito discrepante em relação ao câncer de próstata. Ele não é um dos cânceres que mais mata, mas é um câncer que a gente consegue curá-lo com mais de 90% quando diagnosticado nas fases iniciais e com menos sequelas do tratamento, que é a parte de impotência sexual e incontinência urinária, que é a perda de urina, que tanto atrapalha a qualidade de vida e tanto amedronta os pacientes e até um dos fatores que às vezes afasta o paciente de fazer o check-up, fazer esse segmento anual, que é o medo de às vezes ter que tratar se diagnosticar alguma alteração. Doutor Marcel, qual é o primeiro sintoma que um homem geralmente tem nos casos de câncer de próstata, que ele precisa realmente procurar o atendimento imediatamente? Esse é o ponto principal. O câncer de próstata ele não dá sintomas nas fases iniciais, ele vai dar sintoma em fase mais tardia. E normalmente a gente sabe estatisticamente que quando ele deu sintoma, 95% dos casos já não está mais localizado na próstata. São tumores que já estão invadindo outras estruturas e principalmente os nervos que são responsáveis pela ereção e até pelo controle da urina, passam na lateral da próstata. Então, um tumor mais avançado pode estar cometendo esses nervos e dificulta a chance de preservá-los. Esses resultados de continência, de potência sexuais acabam sendo pior e a chance de cura do tumor acaba sendo pior também. Então, por isso que é fundamental não esperar dar sintomas. É ter o hábito rotineiro de uma vez por ano fazer os exames. Isso facilita o diagnóstico precoce e dá, em geral, 90% de ser curado com tratamentos hoje em dia modernos aí, com menor chance de sequelas. Tá, e a importância de fazer realmente o diagnóstico precoce, que vai auxiliar não só no tratamento, mas também na recuperação. Só uma orientação, boa parte dos pacientes confundem os sintomas de dificuldade para urinar, de acordar várias vezes à noite, aquele jato urinário fraco, que normalmente acontece nos pacientes acima de 50 anos, mas eles são muito mais comuns de ocorrerem numa outra doença que acomete o mesmo órgão, que é o chamado crescimento benigno da próstata. Tem uma incidência maior, 50% da população acima de 50 anos
acaba sendo acometido com esse crescimento benigno da próstata, enquanto 16% da população masculina que é acometido com câncer de próstata. Então, às vezes, confunde os sintomas, mas um não é fator de risco para o outro. E o importante é a mensagem que o câncer de próstata não é ideal esperar sintomas, é tratar ou diagnosticar antes. E esses exames, qual a idade ideal para começarem a serem feitos? As sociedades relacionadas ao câncer, especificamente a Sociedade de Urologia, recomenda que pacientes acima de 50 anos tenham o hábito anual de fazer os seus check-ups, fazer a sua avaliação. E nos casos de pacientes que têm algum fator de risco maior, que pacientes da raça negra, pacientes que têm histórico familiar, só para ter uma ideia, pacientes que têm um familiar de primeiro grau acometido têm uma chance o dobro da população geral, e pacientes com 2 familiares chega a ser 6 vezes do que a população geral a chance de acometimento do câncer. E além disso, pacientes com obesidade mórbida, que são fatores de pior prognóstico, de maior chance de o câncer se apresentar precocemente. Então, nesses 3 casos, o check-up e a avaliação começaria com 45 anos, 5 anos antes. O senhor falou sobre tratamento, inclusive o Hospital Araújo Jorge recebeu recentemente um equipamento que vai auxiliar aí, né, vai trazer um tratamento com menos sequelas, né, uma recuperação mais tranquila. Sim. O tratamento mudou bastante em relação ao câncer de próstata com novas tecnologias que minimizam o tempo de recuperação, principalmente, que a gente for falar em relação à parte de continência, de potência, esse tempo reduziu com esses novos tratamentos, tendo menos sequela e menos toxicidade dos tratamentos. Os 2 principais tratamentos com intenção curativa é o tratamento com cirurgia, que é a retirada total da próstata, ou a radioterapia, que é como se fosse um raio-x que é feito para queimar a próstata, queimar esse tumor. Especificamente na radioterapia, o Araújo Jorge está com um equipamento novo em instalação, próximo para funcionar, que é uma tecnologia muito boa para os pacientes, que minimiza essas sequelas aí, com uma chance de cura e uma possibilidade de fazer um número muito maior de tratamentos dos pacientes pela velocidade do aparelho. Agradeço a participação do Dr. Marcel Cabral Cognética, urologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge. E vale aqui realmente o reforço dos especialistas, né, gente? Fazer realmente aí todos os exames. O diagnóstico precoce auxilia bastante aí, não só na recuperação rápida, mas também no tratamento. Anderson? Com toda certeza, vale para a próstata, vale para todos os outros casos aí que a gente precisa fazer a prevenção. Mas esse Novembro Azul tem esse alerta e a gente ajuda aqui no Bom Dia Goiás, com toda certeza. Obrigado, Nayara, doutor Marcelo também, um bom trabalho para toda a equipe do Araújo Jorge e toda a sociedade de urologia, sempre aí parceiro do Bom Dia Goiás.